Oi pessoal, aqui é Luciana Lachance, tô de volta e hoje eu vou mostrar para vocês algumas edições das Fábulas. Bom gente, eu tô para fazer esse vídeo já há bastante tempo, desde que eu abri o canal na verdade. Muitas pessoas, claro, querem uma boa edição das Fábulas, mas existem milhares de edições. Eu vou mostrar algumas que eu tenho aqui e vou comentar outras que eu já tive contato, mas que eu não tenho. Eu não comprei essas edições, mas eu já li essas edições ou pelo menos já peguei na biblioteca. Eu vou comentar algumas delas só para vocês saberem a diferença. Bom, a primeira dica que eu dou para vocês é se perguntar o que você deseja com uma edição das Fábulas, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de você conseguir realmente escolher uma boa edição. A gente sabe que as fábulas circulam aí desde antes de Cristo, né? Esse é um material clássico, obviamente em domínio público, e não só uma questão de domínio público, mas quando a gente tem um tipo de narrativa assim popular, que foi circulando aí pela oralidade, depois registradas por vários outros autores, nós vamos ter versões diferentes, nós vamos ter essas fábulas sendo recontadas de maneira às vezes aleatória, às vezes por famosos fabulistas. Então, por exemplo, o La Fontaine é um desses fabulistas famosos que recontaram em verso alguma das fábulas de Esopo e também ele próprio criou as suas fábulas. Então é muito comum que esse material que já circula há séculos tenha sido apropriado por outros autores. Então até mesmo o grande escritor russo Tolstói recontou algumas dessas fábulas. Aqui no Brasil a gente vai ter as Fábulas de Monteiro Lobato, que nada mais são do que as mesmas fábulas atribuídas a Esopo, La Fontaine também, recontadas aí por este escritor brasileiro. Dito isso, você vai perceber então que nós vamos ter materiais aí que vão se aproximar desse material mais clássico, que seria justamente uma tradução direta desses materiais mais antigos. Então, Esopo, por exemplo, ele não deixou registrado ele mesmo por escrito as fábulas atribuídas a ele, mas sim foram registradas por Fedro. Então, né, geralmente uma edição mais completa vai trabalhar com esse material mais clássico, uma tradução mais direta. E nesse sentido, nós temos duas edições aí que você pode ter um acesso completo, né? São chamadas as edições completas. A primeira edição que eu vou indicar para vocês, vai aparecer aí na tela essa capa, que são as Fábulas Completas de Esopo, lançadas pela Kozak Naif. Eu já peguei na biblioteca algumas vezes essa edição. Na época eu não comprei, até porque em alguns momentos, quando eu tenho um acesso muito fácil a certos títulos e a certos livros na biblioteca, eu vou fazendo algumas escolhas de não investir naquele momento. Eu acho que essa edição é uma edição que vale bastante a pena, na realidade é uma boa edição. Naquele momento que foi lançada lá pela Kozak Naif, não era uma prioridade para mim. E por que não era uma prioridade? Porque os meus filhos eram muito pequenos e essa edição completa da Kozak, ela não é atrativa para crianças. Ela vai funcionar como um bom material para você ter acesso aí a todas as fábulas, né? Todas as fábulas conhecidas de Esopo. Então é um bom material. Eu gostei de ter esse material, de ter acesso a esse material, de poder conhecer as fábulas. Mas para as minhas crianças não era interessante naquele momento. Essa é uma edição que está bem esgotada, você vai ver aí no link da Amazon, de qualquer forma eu vou deixar, que está muito cara. Mas nós vamos ter outra edição da editora Moderna, que está aparecendo aqui na tela também, que eu já conferi. É muito interessante e também está completa e o preço está super acessível. Então, se o seu objetivo for ter um volume completo das fábulas, essas duas edições que eu conheço são boas. Existem outras, eu já vi, já dei uma olhada e sei que existem, mas eu não poderia indicar uma vez que eu não tive acesso a essas. De qualquer forma, se você tiver dicas, deixa aí nos comentários. Uma das primeiras edições que eu comprei foi essa, Fábulas de Esopo, da Companhia das Letrinhas.
Eu gosto bastante dessa edição, porque é uma edição ilustrada. Aqui vai ter uma seleção das fábulas de Esopo, mas são algumas dezenas, então não é aquela edição que traz poucas fábulas. E para cada fábula nós vamos ter uma ilustração, então eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Essas ilustrações são de diversos autores. Então são todas ilustrações clássicas que já estão em domínio público. Então eles fizeram essa seleção de vários autores e eles trazem, o legal é que eles trazem o nome do ilustrador aqui embaixo. Essas fábulas, elas também são traduções do material de texto mais clássico mesmo, não são assim recontadas. Elas trazem a moral sempre aqui embaixo. Então nós vamos ter ilustrações coloridas de vários estilos, porque são vários autores. E nós vamos ter ilustrações em preto e branco. Então, essa edição da Companhia das Letrinhas é uma edição que eu considerei bastante completa. Que é claro, quando eu comprei, os meus filhos ainda eram muito pequenos. Eu não li todas que estão aqui. Algumas eu achei um pouco pesadas, assim. Então, eu fiz uma seleção dentro dessa seleção. Hoje, minha filha mais velha, com 9 anos, já dá para ler todas as fábulas que estão aqui. Essa foi uma edição que me atendeu bastante. Na verdade, eu acho essa uma edição bastante eclética, assim, que dá para atender crianças menores, dá para atender toda a infância, na verdade. Não é que você tenha uma grande necessidade de ter uma outra edição como essa. O que eu tinha aqui já também eram livros antigos, eu vou mostrar para vocês. Eu tô com alguns livrinhos aqui um pouquinho detonados, mas eu gosto bastante. Que são alguns volumes da enciclopédia O Mundo da Criança. Que na parte de contos vai trazer alguma seleção das fábulas. Então, eu gosto dessas edições, porque aqui alguém que escreveu bem, vai recontar de maneira bem literária, digamos assim. Isso é o que a gente chama de fábula ampliada. Então, um escritor, ele pega o tema da fábula e, como eu vou mostrar para vocês aqui, ele acrescenta diálogos e torna, então, essa fábula, que na verdade ela é bem mais sucinta no texto original, e ele cria meio que uma história, põe diálogos, põe algumas descrições a mais. Então, ele amplia a fábula. Para criança, isso é muito interessante. Eu tenho até outra edição aqui, que essa também você só vai encontrar em sebo, essa edição aqui. Essa edição é da editora Edições Loyola. Vou mostrar aqui para vocês, caso vocês queiram dar uma procurada. Essa edição também é de fábulas ampliadas, ou seja, você vai ter essas fábulas recontadas, acrescidas de diálogo. Essa aqui eu gostei bastante, porque vão ter ilustrações bem coloridas, então também, apesar de ser uma seleção, é uma seleção ampla, extensa, que vai, na verdade, dar uma misturada entre as fábulas que Esopo criou, as fábulas que La Fontaine também acrescentou. Então, essa para criança, ela é bem interessante. Então, digamos que nessa primeira infância, esse foi um material que me atendeu bem. Tem uma outra edição da editora Paná Paná, vai aparecer aí na tela. Essa edição é um pouco parecida com a da Companhia das Letrinhas. Ela também vai trazer uma seleção de fábulas, uma seleção boa. Ela vai trazer, assim como a da Companhia das Letrinhas, uma seleção de ilustrações de diferentes ilustradores das fábulas aí ao longo desses séculos. Então, é uma edição também que você pode apostar que vai atender muito bem nesse sentido. E é claro, tem sempre aquelas edições aí de bolso, tanto da LPM Pocket quanto da Martin Claret, que servem aí para você ter pagando bem pouco, né? Essas edições costumam custar entre 10 e no máximo 20 reais, 22 reais. Você consegue ter acesso ao texto. Essas versões de bolso, elas também têm um texto mais sucinto e parecido com o original. Eu não saberia, eu tenho até a da LPM Pocket, ela não indica que é uma tradução direta do grego, por exemplo, mas comparando os materiais aqui, eu vi que ela está bem próxima a esse texto mais clássico. No mercado editorial, claro, você vai encontrar versões mais infantis, como, por exemplo, algumas lançadas pela editora Usborne. Eu gosto da editora Usborne
mas na parte de literatura eu costumo não apostar muito. Então eles têm várias edições, a Usborne, por exemplo, de contos de fadas. Tem até uma coleção que a minha filha gostou muito, que é Histórias do Balé, Histórias da Realeza, que eu comprei, ela gostou, tem ilustrações bonitinhas. Mas o que acontece com essas edições literárias da Usborne? Eu costumo não apostar muito nelas, principalmente com relação aos contos de fada, porque eu percebo que a linguagem é um pouquinho mais simplificada, não tem uma autoria. Às vezes a gente vê que os contos de fadas são recontados por grandes escritores, então eles dão um tratamento literário, e já nessas edições de histórias da Usborne, eu costumo ver que não tem uma linguagem tão boa quanto essas outras. Então, se você por acaso tá querendo para criança bem pequena, pode ser uma edição atrativa, porque ela vai ter uma linguagem aí mais simplificada e vai trazer ilustrações bonitinhas. Então, só para vocês saberem. Além, é claro, de muitas outras versões que vão circular. O que eu não indico para vocês é comprar aquelas versões de feiras literárias que trazem, na verdade, essas versões das fábulas super simplificadas, mal escritas, pessimamente ilustradas. Porque, é claro, como eu falei para você, o material em domínio público que circula aí há bastante tempo, ele pode ser apropriado por quem quiser. Eu, por exemplo, posso lançar uma versão das fábulas, posso ilustrar e posso vender, se tiver quem compre. Então, você vai perceber que, conhecendo um pouquinho do que eu tô falando para vocês aqui ao longo desse episódio, você consegue perceber a diferença, qual que é a diferença entre as edições, quando é que uma edição é mais completa e mais próxima do original, quando é que recontada vale a pena, né? Então, com essas informações, você consegue fazer boas escolhas. E agora eu vou mostrar as minhas edições de La Fontaine. Eu tenho duas principais aqui. La Fontaine, ele escreveu originalmente em verso as suas fábulas. Então, eu tenho uma versão aqui que está em verso e tenho outra versão que está em prosa. Eu gosto das duas versões. É claro que em verso você vai poder dizer que é melhor, porque vai ser uma tradução mais próxima do original. No caso da que eu tenho aqui, foi traduzida por poetas de língua portuguesa. Então, é claro que vai ter um bom nível, mas a em prosa ela não vai ficar para trás, assim, porque também foi bem traduzida e é um texto também interessante para os meus filhos. O que eu percebo em La Fontaine, justamente por ter sido escrita em verso, é que a linguagem ela é mais desenvolvida, né? Como é óbvio, da linguagem poética. E você vai perceber que vão ter palavras mais difíceis, tanto na versão em verso quanto na versão em prosa. Então, essas fábulas de La Fontaine, por exemplo, são fábulas que eu deixei para ter uso somente agora com os meus filhos mais velhos. Não são textos que eu leria para uma criança pequena, por exemplo, menor de 7 anos. Eu preferi, nessa primeira fase dos meus filhos, ter essas edições, ter essas fábulas ampliadas, investir nessas versões recontadas, bem ilustradas, ou nessa da Companhia das Letrinhas, que também tem boas ilustrações. E agora eu passo então para La Fontaine nessa nova fase. Então eu tô aqui com a minha edição de 2 volumes. Eu vou mostrar para vocês, são edições antigas também. Aqui tá o volume 1. Ela vai trazer as ilustrações de Gustave Doré. Então você vai ver que vão ter essas ilustrações em preto e branco. E você vai ter a tradução em verso e sempre vai trazer indicado aqui qual foi o poeta que traduziu a fábula. É interessante também que as fábulas de La Fontaine, nessa edição que eu tenho aqui, elas estão numeradas. Então isso é muito bom, é uma versão completa também. Eu vou ler um trechinho só para vocês verem como ficou a tradução. Então eu vou ler para vocês a fábula 12 de La Fontaine, traduzida pelo José Inácio de Araújo. Eu vou ler só a primeira parte. Fábula 12, o leão e o mosquito. Vai-te, inseto mesquinho e vil na terra. Depois de assim ter dito o leão ao mosquito, este lhe declarou cruenta guerra. Pensas tu que por seres rei dos bichos, tua audácia tolero? Mais força tem o boi, e quando quero, sujeito aos meus caprichos. Então você percebe que essa versão realmente tem
uma linguagem bastante avançada. Eu vou mostrar para vocês aqui que essa edição é da Lende Editora. Então, ela está como Jean de La Fontaine, Fábulas, volume 1, ilustradas por Gustave Doré, traduzidas por poetas portugueses e brasileiros. Então, tem o volume 2, que é basicamente a mesma coisa, vai mudar. Aqui tem a capa amarelinha, da mesma forma. Vai ser os mesmos autores, a mesma editora e também com ilustrações de Gustave Doré, indicando sempre qual é o poeta que traduziu. Então, essa sem dúvida é uma edição que eu investiria se os meus filhos estivessem mais velhos, se eu quisesse trabalhar com eles, ou mesmo para mim mesma, para que a gente possa ler, né? Não, inclusive, essas fábulas sempre foram bastante lidas por adultos. Então, tá aí uma edição que vale muito a pena. E agora eu vou mostrar para vocês em prosa que eu tenho aqui. Eu tenho esses volumes individuais, mas eu vou deixar indicado para vocês no link aqui da Amazon uma versão que é integral, que reúne todos os volumes. Então, essas edições mais fininhas que eu tenho, ela vai trazer várias seleções de fábulas que também vão ser ilustradas pelo Gustave Doré. Essa edição que eu vou deixar para vocês tem todas os que estão aqui exatamente a mesma tradução, as mesmas ilustrações, só que reunidas num volume único. Então, eu acho que é mais interessante e sai mais em conta. Eu vou ler um trechinho para vocês verem como é a linguagem. Aqui eu estou com o macaco, o gato e outras fábulas de La Fontaine. Eu vou ler o primeiro parágrafo de O Gato e o Rato. O Gato e o Rato. 4 animais distintos, o esperto gato, a triste coruja, o roedor rato e a senhorita Doninha, de esbelta figura, todos eles malignos e perversos, assombravam o tronco apodrecido de um pinheiro antigo. Tanto o frequentavam que certo dia um caçador colocou ali suas armadilhas. O gato, no final da madrugada, saiu do esconderijo para ganhar a vida. As últimas sombras da noite não o deixaram ver a rede e acabou se enroscando nela. Então, você percebe que também tem uma linguagem aí de um bom nível, que então para criança pequena eu acho que ainda não estaria no momento de ler as fábulas de La Fontaine. Só para vocês compararem, eu vou ler aqui um trechinho das fábulas de Esopo, eu acabei não lendo para vocês, da minha edição da Companhia das Letrinhas, para você poder dar uma comparada. Então, eu vou ler aqui para vocês a reunião geral dos ratos. Uma vez os ratos, que viviam com medo de um gato, resolveram fazer uma reunião para encontrar um jeito de acabar com aquele eterno transtorno. Muitos planos foram discutidos e abandonados. No fim, um rato jovem levantou-se e deu a ideia de pendurar uma sineta no pescoço do gato. Assim, sempre que o rato chegasse perto, eles ouviriam a sineta e poderiam fugir correndo. Então, essa já é uma linguagem mais simples que você lendo em voz alta, mesmo uma criança de 5 anos consegue aí acompanhar. É claro que as fábulas às vezes vão trazer algum ensinamento, alguma coisa que vai fugir um pouco do entendimento de uma criança pequena, menor de 6 anos. Então, por isso, vale a pena, como eu falei para vocês, essa é uma seleção que eu fiz, a seleção dentro da seleção, nesses outros livros mais ilustrados, que já vão pegar e contar de maneira mais parecida com uma historinha mesmo para criança, como é o caso dessa edição que eu mostrei para vocês. Você vai perceber que vai ser mais tranquilo para ler com crianças. Então, eu tenho, por exemplo, aqui Os Bois e a Carroça, que diz assim: 2 bois puxavam por uma estrada uma carroça carregada. Era um trabalho muito árduo e a estrada estava cheia de buracos. A carroça estava pesada e puxá-la exigia muito esforço. Os bois tinham de forçar cada um dos seus músculos a fim de fazê-la mover-se. Atrás, a carroça fazia um escarcéu, queixando-se sem parar. Suas rodas gemiam. De súbito, um dos bois não aguentou mais o ruído que a carroça fazia. Ele olhou por cima do ombro dolorido e disse: "De que se queixa? Eu e meu irmão fazemos todo o trabalho." Então, essa é a fábula na íntegra que eu acabei de ler para vocês nessa versão aqui das edições Loyola.
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais desse universo das fábulas e, portanto, fazer uma boa escolha. E lembrando a vocês que se vocês comprarem qualquer livro ou qualquer produto na Amazon através dos meus links, você ajuda o canal com uma pequena comissão. Então basta usar qualquer um dos links aí e você não precisa comprar exatamente o link que está sugerido aí na descrição do vídeo. Você pode clicar e fazer a busca no site da Amazon normalmente. Então, clicando e adicionando qualquer outro produto, você ajuda aqui onde vivem os livros. Não deixe de se inscrever no meu canal, de compartilhar com seus amigos, manda no WhatsApp esse vídeo, manda por e-mail, compartilhe nas redes sociais e, é claro, me segue lá no Instagram. O endereço tá aí na tela. Obrigada e até a próxima!